viver na terra para o louvor e glória de Jesus. Sem a cruz é impossível. Hoje tem muitos crentes, mas negam a cruz, negam a Bíblia. Negando a cruz, você nega a sua morte, nega a palavra, o Evangelho, a nova aliança, o testamento. Com essa ação, mas continua afirmando que é salvo, que vai morar com Deus, que vai para o céu, mas tem pavor da cruz, não quer nem saber da cruz. Quando chega em algum templo denominado, alguma congregação, em alguma reunião que tem a cruz, acha estranho, muitos acham estranho e chama de idolatria. É idolatria a cruz, mas não é verdade. A cruz é o símbolo do cristianismo. Antes que o mundo fosse mundo, Jesus já tinha morrido. Agora, onde foi que Jesus morreu? Alguém vai dizer, lá num lugar chamado Golgota, o lugar da caveira, fora dos portões de Jerusalém, no país de Israel. Verdade, isso é verdade. Dizendo isso, está dizendo a verdade histórica, que é verdade, foi assim, foi isso mesmo. Só que faltou a cruz, porque tudo isso aconteceu, mas na cruz, quando Deus fez o homem, ele já sabia e já tinha feito também a salvação do homem, nele mesmo. E isso seria um dia, Jesus, o seu filho, ele seria colocado no madeira e crucificado, a cruz, na cruz. Então a cruz é antes da fundação do mundo, porque antes que o homem fosse homem, ele já tinha sido salvo, foi salvo. Aí o homem começou a lavrar a terra, porque ele desobedeceu. A desobediência trouxe ele para a punição pelo ato da desobediência, porque Jesus, Deus disse, e do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, disse Deus que no dia que dela comesse morreria, certamente. E ele comeu, e quem falou foi Deus, então tem que morrer. A morte aí é a separação. Deus não sabia disso? Lógico que sabia. Se você ler com atenção, um pouco de cuidado, você vai ver que ele já tinha feito a salvação. O filho dele já tinha sido crucificado, que ainda ia peregrinar a raça escolhida em Abraão, ia peregrinar, crescer um pouco,
ainda ia acontecer muita coisa até chegar esse momento real da crucificação do Filho de Deus, a morte. Aí isso aconteceu. Agora, nesse instante, estamos depois daquele dia. Estamos há muitos dias atrás, para trás. O que Deus disse e o que Deus fez aconteceu, e muitos irmãos viveram e olharam para a frente, porque a cruz estava para frente. Jesus ainda ia salvar o pecador de uma vez só, porque o pecador era salvo pelo sacrifício de touro, bode. Ele era salvo, lavado, né, os seus pecados, coberto, e Deus o salvava. Tudo aquilo apontava para o único sacrifício que supriria. Todos aqueles sacrifícios apontavam para o Cristo, porque a Bíblia diz que é sombra das coisas futuras. Então tudo que era feito ali na antiga aliança era sombra. Um dia seria real, quando a nova aliança fosse estabelecida, que é o que Jesus faz ao chegar, né? Ele começa a falar do que vai acontecer com ele, porque ele é o filho feito para esse fim, para salvar o pecador, os pecadores, salvar todos aqueles que creem, todos os seus filhos que se perderam, estão perdidos. Ele é o vinho. A pessoa reconhece lá onde está e volta. Ele deu um exemplo. O filho pródigo se esbagaçou para lá, mas reconheceu e voltou. Essa é aceita. No céu tem festa. Quando você volta e reconhece onde caiu. Você caiu, o Apocalipse diz, do primeiro amor. Aí você volta. Quem é esse primeiro amor? Jesus, Deus. Ele fez você e eu, e a gente caiu. Nós não caímos depois que aceitamos Jesus, que recebemos Jesus. Não é isso. Caímos lá em Adão. Nós estávamos genitalmente nele. Caímos juntamente com ele, já nascemos caídos. Nascemos na carne. Agora nós precisamos nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne. Nunca se deixará de ser carne. Só no dia que voltar ao pó que a carne será consumida pelo inferno, no sepulcro, ou queimado, cremado. Mas até lá não. Até lá nós somos carne. O Espírito é novo, é o Espírito Santo dentro de nós. É a pessoa bendita do Senhor Jesus dentro de nós, nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador. Mas isso é impossível de acontecer se você nega a cruz. O certo, o correto, assim como a ceia é para todos os cristãos, é todas as igrejas cristãs que estão pelo mundo deveria ter a cruz. Para lembrar. O cristão lembrar ao ver a cruz e ver que o seu mestre, o seu Senhor, padeceu naquela cruz por você, por mim, por nós que somos cristãos, somos crentes. O certo é esse. Todos ter a cruz. Não fazer como é a Igreja Católica, ter a cruz e negar o favor, matando de novo Jesus toda vez, toda missa mata Jesus. Aí é difícil. Essa igreja se perdeu, essa daí está fora, mas ela ficará até a vinda de Jesus. São 4 igrejas que resistirá
daquelas 7 igrejas lá do Apocalipse. Quando você lê o livro do Apocalipse, capítulo 2 e o 3, você vai ver. Deus escolhe das igrejas da época que João estava vivo, cerca de 90 anos depois da ressurreição de Jesus. João recebe a revelação do Apocalipse. Você vai ver lá que o livro é uma revelação, é uma profecia. O livro do Apocalipse é revelação. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse. É a revelação para a igreja. Então, da infinidade de igreja que tinha na época, Deus escolheu 7. E 3 passaram e ficaram 4. 3 igrejas passaram. Mas ficaram 4. Uma é o sistema do catolicismo, né? A filosofia, que é Tiatira. A igreja de Tiatira, que quer dizer torre elevada. Ela se casou com um. Se você conhecer a história dos arredores dos hebreus, sempre foi assim, gentil com seus deuses, com as suas luxúria e profanação, Roma e muitas coisas. Até o governador Constantino assumir o cristianismo e trazer a igreja. E a igreja está aí. O sistema, né? Mas só existe 4 igrejas. E se você estudar o Apocalipse, as 4 igrejas, as 7, porque você vai ver as 7, mas 3 já se foram. Tem só 4, que é 4 igrejas diferentes. Só uma é a de Deus. Só uma das 4. É Filadélfia. Porque a última é Laodiceia. Mas ela volta para o passado e se enche de orgulho. E quer ver você sair da igreja de Filadélfia? É orgulho. Qualquer tipo de coisa que Deus é segundo. Qualquer coisa que você fizer que Deus é segundo, você saiu da igreja correta. Porque a igreja correta é a palavra de Deus, que é a base. Somente a palavra de Deus, nada mais. Nada. É Filadélfia. Nenhuma norma, nenhuma regra, nenhum conceito, nada disso. A palavra de Deus é tudo. Você confia inteiramente. Não se exalta, não zomba de ninguém, não se ira. Tem gente que acha e diz, e estão aí por aí, dizendo que vão para o paraíso, que vão morar com Deus, mas não vai. Quando uma pessoa é cheio de ódio, cheio de falta de perdão, cheio de todas essas coisas que o mundo apresenta, se você fala, quando eu falo alto no sentido de perder o tom da voz, para o que está ouvindo achar-se ferido pela intensidade da palavra que eu falei, não da palavra de Deus, mas do tom da voz, porque o que irrita as pessoas que estão fora do amor é o tom que é dado à palavra, que você fala, aí irrita o outro fica irado, e ainda tem uns que dizem que é ira santa, que
estão nas igrejas dizendo isso. Mas isso não é verdade. Quando eu fizer isso e estou com raiva, eu saí. Naquela hora ali, eu devo reconhecer que saí. Não estou na igreja de Filadélfia. Não sou a igreja de Filadélfia. Não sou membro da igreja de Filadélfia. Porque agi contrário ao corpo. O corpo é a igreja e a cabeça é Cristo. Que igreja? Eu já disse, a igreja de Filadélfia. E aí eu tenho que ter cuidado nesse tipo de coisa, porque eu tenho que perceber isso, que irado, raivoso, sem perdão, sem amor para com o meu próximo, com o meu semelhante e comigo, acima de tudo a Deus, esse amor. Eu estou fora da igreja que vai ser arrebatada com o Senhor Jesus. Eu estou na de Laodiceia, que é a última igreja, ou na igreja de Tiatira. Tiatira é a idolatria, a feitiçaria, essas coisas tudo dentro dela, a prostituição, a confusão, porque se houver confusão, a idolatria, todas essas coisas. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente é irado, ou se ira fácil, diz eu não tenho paciência, não tem mesmo não, ninguém tem. Mas Cristo é a minha paciência, é a vida de Cristo em mim. Então tudo é possível ao que crê. A Bíblia é clara nisso. Então eu preciso crer para que todas as coisas sejam possíveis com a vida de Cristo em mim. Eu não vivo mais, quem vive é Cristo. Vive assim, vive assim, vive assim. Não acredito. É verdade. Se crer, verá a glória de Deus. Se crer, Jesus disse isso para Marta, na ressurreição do seu irmão Lázaro. Se crer, eu não te hei te dito que se crer, verá a glória de Deus. Se crer. Então, os irmãos têm medo ou pavor da cruz. Mas você deve ter a cruz, não como idolatria, porque se você partir para a idolatria, você está na igreja de Tiatira, fora do padrão. A única é Filadélfia, a única igreja que vai ser arrebatada. Daí a gente precisa prestar atenção, porque ela só tem uma advertência, a igreja de Filadélfia, só uma. Ela diz que é para guardar o que tem, para que outro não venha e tome a sua coroa. Então eu tenho que perseverar, continuamente naquilo que Deus está dizendo. Minha base, minha segurança é a palavra de Deus. A palavra, não é a interpretação de A, de B, de C. A palavra de Deus. Se Ele diz, eu morri e te levei a morrer comigo, está escrito isso, você pode se agarrar. Se Ele disser que seu velho homem morreu, se agarre. Se Ele disser que é para você perdoar, se agarre e faça o que Ele diz, porque do contrário, você está fora. Eu estou fora. Qualquer um de nós. Estamos fora e estamos na igreja de Laodiceia achando que vai para o céu. Não vai. De maneira alguma. Vai ser chicoteado, muitos dos que se dizem cristãos, mas essas outras 3 igrejas não vai de jeito nenhum, elas não entrarão de jeito nenhum no reino de Deus. Elas ficarão de fora. Com certeza. Porque Deus diz isso na sua palavra. Fora ficarão os cães. Então, ignorar a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa cruz, Ele diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.